O filme começa num porto sombrio na China, onde um grupo de reconhecimento sul-coreano se vê encurralado e sem saída. A situação é crítica e, quando o confronto finalmente termina, 3 soldados perderam a vida no cumprimento do dever. Seon-wan, agente de contra-inteligência e conselheiro de segurança, chega para prestar as suas últimas homenagens, diante dos caixões destes heróis. Esta missão não foi um combate qualquer, o grupo preparou tudo meticulosamente, e em total segredo durante 6 meses. Mas o plano desmoronou no último segundo. Seon-wan consola o amigo, lembrando que esse é o preço a pagar. Pelo ideal de proteger o país, eles aceitam viver nas sombras, determinados a caçar os ratos que estão a saquear os cofres da nação. Nesse momento, Seon-wan tira uma fotografia para mostrar ao amigo. O homem na foto é um agente de elite da Coreia do Sul, mas que, secretamente, faz jogo duplo com a Coreia do Norte. Dias antes, um agente norte-coreano havia desertado, levando um dispositivo USB cheio de provas obscuras contra altos funcionários da Coreia do Norte, dados que envolvem desde segredos de Estado até tráfico de drogas. O mais grave é que existe uma montanha de provas que liga estes crimes diretamente ao velho Han. A equipa precisa destas provas para derrubar Han e garantir que ele receba a pena máxima por trair o seu país. O problema é que as negociações chegaram a um beco sem saída. O desertor agora planeia vender as informações a uma agente japonesa chamada Misako. A missão é clara e eles têm exatamente 2 dias para viajar para o Japão e interceptar o negócio. Se falharem, uma enorme onda de drogas vai inundar a Coreia do Sul, espalhando a chamada morte branca entre a população. Seon-wan já tem o candidato perfeito para o trabalho. Ho-min, um agente de total confiança. Conhecido como Punho de Ferro, ele é o tipo de homem que, ironicamente, sonha em deixar a vida de ação para ser cozinheiro num restaurante chinês. No entanto, este encontro secreto é filmado por um dos investigadores de Han. Han e Lee encontram-se e começam imediatamente a preparar um contra-ataque, decidindo enviar o seu próprio assassino. Ainda apreensivo, Han lidera um grupo de capangas nessa mesma noite para ir atrás de Huon. Em busca de um plano B, Han atira-lhe uma pasta com documentos, exigindo os serviços de um assassino de alto nível. Huon pensa imediatamente em Kan, um dos seus melhores homens. Nos dias seguintes, ambos os lados aceleram os preparativos ao máximo. Do lado de Lee, entra em ação Bungai, e o seu grupo disfarça-se de pessoal de limpeza. Por outro lado, Seon-wan Chai está concentrado em passar as instruções a Ho-min. Ele avisa repetidamente que esta será uma missão extremamente difícil e que exige atenção máxima. Ho-min, porém, está profundamente exausto daquela vida de mortes. Ele promete a si mesmo que, aconteça o que acontecer, esta será a sua última missão. Nessa mesma noite, um informante secreto avisa Han de que os norte-coreanos recuperaram as provas. Para apagar os seus rastros, Han assassina a sangue frio todos os que sabiam da situação. Seon-wan ainda consegue fazer uma última chamada para Ho-min, dizendo-lhe para fugir e se esconder, instantes antes de a sua própria linha ficar muda. 10 anos passam. Numa ilha pacífica e pitoresca, Ho-min vive finalmente o seu merecido descanso. Sentindo que o corpo já não é o mesmo, ele faz exames médicos e é diagnosticado com um síndrome causado pela queda dos níveis de testosterona, o que leva o médico a receitar-lhe um tratamento hormonal. Enquanto isso, Jae-suon também sofre com os fantasmas do passado. Ele precisa de ir regularmente a um terapeuta para acompanhamento psicológico. Certa manhã, um subordinado chamado Gonbak visita o seu antigo chefe, Luon, na prisão. Luon não deixa de notar e comentar o quanto Gonbak engordou. Apesar de todos os anos que se passaram, eles ainda não desistiram de seguir as pistas daquelas provas obscuras. Quanto a Bia-myeon, ele agora guia uma loja de conveniência, onde é constantemente incomodado por clientes difíceis. Jae-suon, que deixou de trabalhar em campo, ganha a vida como técnico, e lhe costuma ajudá-lo sempre que ele passa por dificuldades. Como tem um coração bom demais, Jae-suon acaba por ser constantemente humilhado pelos colegas de trabalho. Apesar dos maus tratos, ele faz os possíveis para aguentar tudo em silêncio e manter a cabeça baixa. Entretanto, Ho-min regressa do hospital diretamente para o seu restaurante. O lugar está cheio de clientes e ele vê-se enterrado em trabalho. Para piorar a situação, a sua esposa saiu às escondidas para ir dançar. Sem outra alternativa, Ho-min corre para a cozinha para preparar o ramen para os clientes esfomeados. Ultimamente, Kan tem sofrido uma imensa pressão psicológica, devido aos tormentos constantes do velho Han. Ele está a ficar completamente farto e cansado desta vida. Na verdade, Kan sente inveja de Ho-min, vendo-o como alguém que conquistou tudo o que importa, uma família feliz e um trabalho honesto. A esta altura, Kan só tem vontade de desistir de tudo. Gonbak sabe que Kan está a atravessar um momento sombrio, mas o que podem eles fazer? O chefe deles continua atrás das grades. A única opção é aguentar firme e esperar. Quando os clientes finalmente vão embora, Ho-min consegue, enfim, um momento para respirar. Na televisão, um noticiário mostra o velho Han a apelar ao voto da população. Ho-min sente um ódio profundo pelo homem. Ver um vilão a fazer-se passar por santo é algo que ele não suporta. Depois de desligar a televisão irritado, Ho-min começa a desabafar sobre Han. Aos olhos do público, ele parece um grande patriota que fez muito pelo país. Mas, nas sombras,
É o maior dos parasitas, sugando a força vital do próprio povo. De repente, o seu sogro aparece e pressiona Romian a ir cobrar algumas dívidas antigas. A caminho, Romian passa por grupos de manifestantes que exigem o boicote aos jogos de azar. O seu destino é o Casino Paradise. O ambiente lá dentro é tenso e implacável, um lugar de apostas de tudo ou nada. É um cenário de contrastes cruéis, a glória para quem vence, mas apenas lágrimas para quem perde. Romian sobe as escadas e entra numa sala de transações secretas. Ele exige que lhe paguem os 578 watts a moeda coreana que lhe devem. No entanto, os criminosos que lá estão querem comer de graça e começam a dar desculpas, recusando-se a pagar. Romian fica furioso, mas consegue manter a calma. Ele engole a raiva enquanto lhe serve a refeição, mas não vai embora sem deixar um aviso: se não pagarem da próxima vez, ele vai mostrar-lhes do que é capaz. Na manhã seguinte, a procuradora Yang e a sua equipa dirigem-se a uma cena de crime. O cenário de hoje aponta para um aparente suicídio. Yang é uma verdadeira profissional e vasculha cada canto do quarto à procura de pistas. Ali perto, um rapaz gordinho e os seus amigos transmitem uma sessão de dança, ao vivo na internet. Mas fazem tanto barulho que a vizinha, uma senhora idosa, fica irritada. Ela tenta pedir-lhes com educação para fazerem menos barulho, mas o rapaz ignora. Sem paciência, a senhora perde a cabeça e começa a distribuir pancada. Depois de o rapaz apresentar queixa pela agressão, Yang e a sua equipa vão à casa recolher os depoimentos. Como se costuma dizer, a meios que vem por bem, as imagens da senhora Abulha foram transmitidas ao vivo, o que acabou por fazer explodir o número de seguidores nas redes sociais do rapaz. Na loja de conveniência, Biamrian conta os minutos até a sua deusa aparecer para comprar o almoço. Ele faz sempre questão de preparar as refeições exatas que a agente policial adora. Ao mesmo tempo, Khan falta ao seu turno na loja. A sua única fonte de alegria nestes dias é ficar sentado a observar Romian através das câmaras de vigilância. Naquela noite, Romian janta em casa com a família. 4 adultos estão a comer, mas a criança recusa-se a sentar à mesa. Romian tenta intervir, mas é imediatamente silenciado por uma repreensão da esposa. Um simples pigarreio dela já é suficiente para o deixar aterrorizado. Para piorar, a sua esposa descobre que o Casino Paradise não pagou a conta da comida. Ela perde o controle e explode de raiva, gritando com o próprio pai. Cheio de medo da filha, o sogro atira rapidamente todas as culpas para cima de Romian. A criança já está habituada a ver os adultos da casa sempre a discutir. Por fim, Romian usa a desculpa de ir levar o lixo para fora para escapar da fúria da mulher. Ele conduz o seu carro com os olhos cheios de lágrimas, dirigindo-se ao seu esconderijo secreto para afogar as mágoas na sua dor e solidão. Nessa mesma noite, Yang regressa às escondidas à cena do crime. Ela nota marcas de arrastamento no chão. Ao examinar as paredes, descobre uma pista que a leva a uma porta secreta. Lá dentro, encontra uma sala repleta de pilhas de documentos. É a base secreta de alguém. O local guarda registros detalhados de todos os negócios sujos e crimes cometidos pelo velho Han ao longo dos anos. Entretanto, à meio da noite, Romian acorda em sobressalto, assombrado por um pesadelo terrível do seu passado. Enquanto isso, Jae-sun tenta desesperadamente seguir o conselho bizarro do seu médico. Na esperança de desencadear as suas memórias perdidas, ele chegou ao ponto de começar a vestir roupas de mulher. Quando Nanyu chega à casa, fica completamente apavorado e pálido ao deparar-se com a visão pervertida de Jae-sun. Acontece que Nanyu teve um dia péssimo, tendo perdido uma quantia enorme de dinheiro no Casino Paradise. Para piorar a situação, Jae-sun descobre que o seu sobrinho irresponsável teve a audácia de hipotecar os papéis da casa de ambos para cobrir as suas dívidas de jogo. Na manhã seguinte, Romian vai encontrar-se com o seu antigo superior, Sion-hwa. Acreditem ou não, o oficial de alto escalão ganha agora vida como vendedor ambulante de gelados. Graças ao vídeo viral do streamer O Gordinho, eles conseguiram descobrir a identidade da vizinha. Acontece que ela era a lendária agente conhecida como Black. No entanto, no exato momento em que a sua localização foi descoberta, ela foi encontrada morta. As autoridades classificaram o caso como suicídio, mas Romian não engole essa história. Nem por um segundo ele sabe perfeitamente que isto é obra do velho Han. Romian quer contra-atacar imediatamente, mas Sion-hwa dá aviso de que ainda não é o momento certo. Devido à sua condição hormonal, o estado mental de Romian está incrivelmente frágil. Ele tem vontade constante de chorar e sente sempre que o mundo inteiro lhe deve alguma coisa. Está desesperado para acelerar as coisas antes que a sua doença lhe drene totalmente as forças. A sua missão é interrompida quando a esposa lhe ordena que vá buscar o filho à escola. Lá, Romian nota o olhar de saudade do filho enquanto observa os colegas. O rapaz, muito maduro para sua idade, sabe que os pais estão a passar por dificuldades financeiras. Por isso escolhe não frequentar a escola especializada para lhes poupar esse peso. Ele entrega a Romian a sua máscara de super-herói favorita, dizendo-lhe que quer que o pai seja verdadeiramente forte. Mas vigiar através de câmaras já não é suficiente para Khan nesse dia. Ele aparece pessoalmente no restaurante de Romian. Quando Romian chega à casa, chama imediatamente a esposa de lado para uma conversa séria.
Ele insiste em enviar o filho para a escola especializada como as outras crianças, mas a esposa corta-lhe a palavra, dizendo que simplesmente não tem dinheiro extra e que o filho terá de lidar com essa desvantagem. Nesse preciso momento, ele recebe um pedido de entrega de comida para o Casino Paradise. De volta ao restaurante, todos começam a empurrar o problema uns para os outros, a discutir sobre quem tem a coragem de voltar ao Casino Paradise para cobrar as dívidas pendentes. Desta vez, Romion recusa-se a ser a tartaruga cobarde encolhida na carapaça. Ele levanta a voz, declarando que será ele a ir. Está determinado a trazer aquele dinheiro de volta e dar ao filho a vida que ele merece. Nesse momento, Khan capta um vislumbre do olhar afiado e letal de Romion a um lado dele que esteve enterrado bem fundo durante 10 longos anos. Nessa mesma noite, Jae-sung também vai ao Casino Paradise para caçar o sobrinho. O rapaz tinha penhorado os documentos da casa, gabando-se de que iria ganhar a sorte grande e construir uma mansão para Jae-sung. Jae-sung encontra a sala secreta para recuperar os documentos, mas os capangas exigem um preço absurdo. A dívida original de 3,6 milhões de yuan disparou para uns impressionantes 7,2 milhões devido aos juros. Quando Jae-sung tenta recuperar os papéis, os bandidos acusando de causar distúrbios. Eles espancam-no com tanta brutalidade que ele perde os sentidos. Ao mesmo tempo, Romion conduz em direção ao casino, com Khan a segui-lo em segredo. Mas eis a grande reviravolta, depois de a cabeça de Jae-sung bater com violência contra a borda de uma cadeira durante o espancamento. As suas memórias começam subitamente a regressar. Desperto de novo, ele começa a usar os seus punhos lendários para desmantelar os mafiosos. Cá fora, o sobrinho não fica apenas a olhar, ele está a filmar toda a luta. É neste ponto que a história faz um salto ao passado flashback de há 10 anos. Vemos Jae-sung disfarçado de mulher, assumindo a identidade de Black. Ele elimina sangue frio um agente japonês. Depois de garantir o dispositivo USB cheio de provas e uma enorme quantidade de diamantes, sai entusiasmado com o seu saque. Enquanto Jae-sung caminha com dificuldade debaixo de chuva, Romion embosca por trás. Romion já ouvia falar da reputação de Jae-sung há muito tempo, mas fica em choque ao descobrir que ele era uma mulher. Nesse instante, outro grupo chega e descobre o agente japonês morto. Enquanto Romion e Jae-sung estão envolvidos numa luta, Jae-sung usa o clarão repentino de um raio para distrair Romion e lançar um contra-ataque. Uma luta intensa e caótica rebenta. Jae-sung acerta um soco pesado que deixa Romion a sangrar do nariz. Quando as artes marciais não são suficientes, os dois envolvem-se num combate corpo a corpo desajeitado. Romion chega mesmo a gozar com Jae-sung, chamando-lhe um produto transgênero falhado. Eles atiram-se de volta para a luta, mas um homem vestido de preto vê ali a sua oportunidade e tenta roubar o saco com as provas e os diamantes. Ao ver outra pessoa a tentar roubar os frutos do seu trabalho, Romion vai atrás dele, ele avança, e começa uma luta a 3. Onde ninguém está disposto a ceder. No final, Jae-sung tem sorte e ganha vantagem. Ele põe a mochila às costas e tenta fugir, mas não é assim tão fácil. Ele é empurrado em direção à borda do barco. Felizmente, consegue agarrar-se a Grade mesmo a tempo, evitando por pouco uma queda no mar escuro lá embaixo. Romion dá uma joelhada brutal no homem de preto, deixando-o completamente inconsciente. Ele corre imediatamente para puxar Jae-sung e colocá-lo a salvo. Mas, numa cruel ironia do destino, a alça do saco rebenta de repente. Apesar do esforço desesperado de Romion, ele tem de assistir impotente, enquanto Jae-sung e o saco com as provas cruciais mergulham nas águas esculturas. Avançando de volta para o presente, Romion está em êxtase por ter finalmente encontrado Jae-sung. Mas no exato momento em que está prestes a correr para ir ver como ele está, é agarrado por uma multidão de capangas. No meio do caos, o sobrinho Nanyu consegue recuperar os papéis da casa e arrasta o tio Jae-sung para escaparem dali. Mais uma vez, Romion fica ali parado, a ver Jae-sung escapar por entre os seus dedos. Enquanto isso, Yang e os seus colegas têm as mãos cheias, a seguir de perto, o caso da misteriosa mulher conhecida como Black. Com base numa pista deixada por uma arma de fogo, ela está convencida de que se trata de uma conspiração política muito grave. Quanto mais difícil o caso fica, mais determinada ela se sente para o resolver. Mais tarde, o procurador-geral chama Yang ao seu escritório e dá-lhe uma bronca gigantesca por ter investigado a cena do crime sem autorização e por interferir com as pistas. Mas Yang é uma profissional, ela solta algumas lágrimas de crocodilo, manipulando facilmente o chefe para sair impune. No momento em que sai da sala, deixa cair o disfarce e solta um sorriso sarcástico. Acontece que o procurador-geral é um dos lacaios do velho Ha, encarregado de encobrir a morte de Blatt fazendo aparecer um suicídio. Pouco depois, o líder do partido, Sr. Kim, chega para se encontrar com o procurador-geral. Ultimamente, os protestos a exigir o encerramento do casino têm vindo a aquecer. O procurador-geral entra imediatamente em modo vendedor, a falar sem parar sobre como a ilha será desenvolvida no futuro, afirmando que os lucros podem disparar para uns impressionantes 25 trilhões de yuan,
Ao ouvir aqueles números astronômicos, o Sr. Kim começa a mudar de ideias. Sabendo que Kim é colecionador de antiguidades, o procurador suborna-o com um conjunto de chá antigo que adquiriu recentemente. Mas isso não é suficiente, o procurador também planeia manter Kim sob trela curta, reunindo provas dos seus casos amorosos secretos e de evasão fiscal. Na sede dos mafiosos, a fachada do edifício é usada para espancar e intimidar devedores que não conseguem pagar. Mas, no interior, esconde-se uma fábrica de drogas de alta tecnologia, com uma equipa completa e equipamento profissional. O chefe do crime está radiante após um grande dia de lucros, mas o seu sorriso desaparece instantaneamente quando descobre que alguém destruiu o seu cassino. De volta à casa, Jae-suon finalmente acorda, mas tem um apagão completo sobre tudo o que aconteceu naquela noite. Nem o Ji-Ki conseguiram recuperar os papéis da casa. Juntos, descobrem o plano sinistro do cassino. Eles atraem as pessoas com empréstimos predatórios e confiscam as suas terras para roubar sistematicamente as propriedades dos moradores da ilha. O sobrinho agora trata Jae-suon como um verdadeiro ídolo, mimando-o ao máximo. Como Jae-suon não se lembra de nada, Nan corre para lhe mostrar o vídeo de quão implacável ele foi durante a luta. Ele até começa a espalhar rumores de que o tio era um agente secreto com o nome de Código 7. Do outro lado da cidade, Romeon está ao telefone com o seu velho amigo, informando que encontrou Jae-suon. Ele até conseguiu memorizar parte da placa do carro em que fugiram. Enquanto isso, quando o chefe da máfia chega ao cassino e o vê em ruínas, perde completamente a cabeça e espanca os seus subordinados sem piedade. Como o negócio deles é ilegal, as câmaras de segurança serviam mais para enfeite, tornando quase impossível recuperar qualquer imagem. O chefe ordena aos seus homens que abafem o caso, façam o que fizerem, o presidente e o velho Ha não podem descobrir. A seguir, exige que os seus capangas descubram a identidade do invasor imediatamente. Naquela noite, Yang segue o seu chefe em segredo. Ela flagra o procurador-geral estacionado num local deserto, a receber um suborno. Ela grava tudo em vídeo e pede a um contato que investigue a matrícula do veículo para encontrar o dono. Finalmente, Romeon regressa ao restaurante, onde todos o esperam apreensivos. O seu sogro e um velho amigo tinham, na verdade, feito uma aposta sobre ele. Como Romeon não trouxe o dinheiro, o sogro perde uma boa quantia e uma dura lição. Romeon dirige-se ao lavabo para lavar o rosto, mas a sua mente viaja involuntariamente ao passado. Ele lembra-se do momento em que o seu superior lhe ligou para avisar que fugisse, logo antes de a chamada cair. Acontece que o velho Han tinha encurralado Seon-wan à porta de casa. Han tentou intimidá-lo, exigindo saber a localização das provas secretas. Mas, por mais que Han o pressionasse, Seon-wan recusou-se a quebrar o silêncio. No exato momento em que Han se preparava para o executar, a polícia chegou. Graças a uma bomba de fumo que Seon-wan tinha ativado, ele conseguiu escapar com vida por um triz. Na manhã seguinte, Yang recebe uma chamada do seu contacto. O seu amigo só hesitante ao dar a notícia, o dono do carro da noite anterior é, na verdade, o secretário do velho Han, o homem que atualmente é candidato a presidente da Câmara Prefeito da ilha. O amigo deixa-lhe um aviso claro: abandona este caso agora, é perigoso demais mexer nisso. Entretanto, enquanto Romeon está ocupado a descascar cebolas, ele finalmente recebe a pista que tanto esperava. O dono da moto elétrica foi identificado. Ele sai disparado de casa, ignorando os gritos da esposa atrás de si. No cassino, após muito esforço, os capangas conseguem finalmente extrair imagens nítidas de vigilância de Jae-suon e do sobrinho. O chefe do cassino, que tem a polícia local no bolso, contacta imediatamente um agente corrupto, exigindo que descubram a identidade dos dois homens. Depois de tirar um dia de folga para recuperar, Jae-suon regressa ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Lee está genuinamente preocupado em todo o tempo que lá trabalha. Jae-suon nunca tinha faltado de forma inesperada. Lee repara nos hematomas no seu rosto e suspeita de que Jae-suon está metido num grande problema. Nesse instante, o chefe imbecil de ambos aparece, com o seu habitual abuso de poder, ordenando que Jae-suon lhe leve o carro. O chefe cruel tenta de novo o seu velho truque, atirando uma bola às costas de Jae-suon. Mas desta vez, Jae-suon executa um pontapé giratório perfeito, mandando a bola a voar de volta para a cara do chefe, deixando-o pálido de medo. Com uma nova atitude de quem não tem nada a perder, Jae-suon anuncia friamente que vai tirar uma licença e sai com grande estilo. À tarde, Romeon segue o endereço até uma escola para encontrar Kim, o dono da moto. Ele encontra o rapaz ocupado a extorquir dinheiro a outros alunos. Romeon decide dar uma de herói e ensinar boas maneiras ao pirralho. Depois de uma valente surra, o rapaz transforma-se rapidamente num bom aluno. Tudo o que Romeon pergunta, Kim responde. Acontece que ele tinha emprestado a moto a Nan-il. Enquanto isso, na loja de conveniência, o estresse e a falta de sono acabam por cobrar o seu preço a Bia-meon, fazendo com que a sua pressão arterial caia a pique. No exato momento em que está prestes a desmaiar, a sua deusa, a agente da polícia, aparece mesmo a tempo de o segurar. Ser amparado pela sua paixão faz com que Bia-meon core como um adolescente. Para mostrar a sua gratidão, ele prepara-lhe uma refeição especial de frango agridoce. Em troca, ela dá-lhe uns comprimidos para a tensão, um pequeno toma lá, dá cá para manter a química no ar. Mas, no momento em que Bia-meon flutua nas nuvens, Kan regressa inesperadamente, assustando-o de morte. Os dois irmãos são como água e óleo, não conseguem trocar duas frases, sem quererem trocar socos.
As suas opiniões divergentes levam, por fim, a um amargo desentendimento. Ao mesmo tempo, a máfia do cassino finalmente descobre os endereços exatos de Jae-suon e Homian. Eles mobilizam o seu grupo e saem em busca de uma vingança a sangue frio. Jae-suon não faz ideia de que os lobos estão à porta, porque está demasiado ocupado a gabar-se do seu passado ao sobrinho. Ele afirma que, nos velhos tempos, era uma figura lendária e de grande reputação. Para provar o que diz, Jae-suon pede ao sobrinho que lhe bata com um bastão para testar os seus reflexos de combate. Quando os mafiosos chegam, Jae-suon está a saltar de um lado para o outro como se estivesse em transe. Inicialmente, os capangas até hesitam, preocupados que ele vá enlouquecer e atacá-los de novo. Mas, assim que veem Jae-suon desmaiar com a pancada que ele próprio pediu, perdem todo o respeito. Eles agarram nele e seguem para a loja de conveniência para capturar Kan. Quando Homian chega à casa de Jae-suon, já é tarde demais. Jae-suon e o sobrinho tinham sido arrastados pela máfia momentos antes. Kan, Jae-suon e o sobrinho são todos levados para a sede principal dos criminosos. Os capangas até enviam uma fotografia a Byamuyon, provocando-o para que venha recolher o cadáver do irmão. Entretanto, Yang recusa-se a desistir. Ela usa todos os contactos possíveis para investigar o passado do velho Han. Através da sua investigação, descobre que ele foi o mentor da conspiração de há 10 anos. De volta à casa de Jae-suon, Homian encontra pistas cruciais, roupas de mulher e uma peruca confirmando que Jae-suon é, de facto, o agente que caiu ao mar há uma década. Na sede da máfia, Kan é espancado até ficar à beira da morte. Jae-suon não tem melhor sorte. Os mafiosos espancam-no para testar a sua resistência. Mas, ao contrário da última vez, a sua memória não regressou. Por isso ele vê-se forçado a ficar ali, apenas a receber uma surra brutal. Exatamente quando os mafiosos concluem que Byamuyon abandonou o irmão e se preparam para acabar com a vida de Kan. Byamuyon entra, finalmente, pela porta. A história recua 15 anos, época em que Ma ainda era viciado no jogo. Ele idolatrava o ator Ju Yandoi e achava-se um verdadeiro deus das apostas. Depois de perder tudo até a última moeda e até mesmo as roupas íntimas, ele foi espancado quase até a morte. No fim das contas, Kan teve de intervir para limpar a confusão dele. O mundo dá voltas, e agora a história repete-se. Kan já tinha deixado essa vida, mas não teve um minuto de paz, precisando de arrastar os seus ossos velhos para salvar a pele do seu irmão problemático mais uma vez. Fazendo jazz a sua reputação de durão, os movimentos de Kan continuavam incrivelmente ágeis. Em cerca de um minuto, ele derrubou os mafiosos com grande facilidade. Mas a coisa não ficou por aí. Se salvar uma princesa fosse assim tão fácil, a princesa não ficaria presa, à espera de um príncipe encantado para resgatar. Kan e Ma viram-se rapidamente cercados pelos reforços da máfia. Bond e o seu sobrinho perceberam o perigo e deram-o fora dali a toda a pressa. Encurralado e espremido como sardinha em lata, Kan teve de usar todos os truques na manga, determinado a abrir um caminho de sangue para conseguir tirar o irmão dali. Enquanto isso, Yun ainda andava pelas ruas. Ele conduziu até ao edifício abandonado e entrou de fininho, sem fazer barulho. Rapidamente deu de caras com a pancadaria. Com o seu olhar apurado de espião, descobriu facilmente onde o grupo de Bond e o de Kan estavam. Em vez de saltar para o meio da luta para salvar o amigo, ele optou por pegar no telemóvel celular e gravar um vídeo como prova para denunciar o crime. Embora Kan fosse cheio de truques, a força humana tem os seus limites. Rapidamente, a sua energia esgotou-se. Depois de levar o corpo ao extremo a lutar contra aquela multidão, Kan começou a ser atingido com bastões nos seus pontos fracos. Por fim, desmaiou ao levar uma pancada fatal na nuca. Ao verem Kan no chão, os capangas aproveitaram a oportunidade para saltar para cima dele e espancá-lo em grupo. Ma ficou com o coração partido ao ver o amigo ser massacrado daquela forma. Ele ajoelhou-se e rastejou até ao chefe do cassino, implorando que deixasse o seu irmão em paz, afirmando que aceitaria qualquer castigo no lugar dele. Os mafiosos puxaram Ma para cima, com a intenção de lhe cortar os tendões. Kan viu aquilo e entrou em pânico. Ajoelhou-se e assumiu toda a culpa. O chefe do crime exigiu que Kan ladrasse como um cão. Ele atirou imediatamente todo o seu orgulho para o lixo e fê-lo. Ma viu aquilo e sentiu uma dor profunda. Os dois irmãos revezaram-se a ladrar como cães. Mas um amor fraternal tão comovente não passava de uma piada aos olhos daqueles criminosos, que continuavam sem qualquer intenção de os deixar ir embora. Nesse exato momento, um contacto na polícia ligou para avisar o chefe do cassino de que Yun tinha feito uma denúncia anônima, exigindo que ele fugisse do local rapidamente. Graças a isso, Kan e o irmão tiveram a sorte de sobreviver. Antes de se ir embora, o chefe do cassino ainda deu um pontapé maldoso em Kan. Depois disso, os mafiosos separaram-se. Atiraram Kan e o irmão para um viaduto deserto. Outro grupo levou Bond e o sobrinho para uma floresta e atirou-os lá, ameaçando o tio e o sobrinho, e dando-lhes apenas 3 dias para devolverem o que tinham tirado do cassino. Entretanto, o chefe do cassino recebeu informações secretas. Ele ordenou aos seus capangas que se escondessem com ele durante algum tempo. Quando a poeira baixasse, eles recomeçariam do zero. À noite, Kan e o irmão regressaram à loja de conveniência.
O lugar estava num estado lastimável, como se um furacão tivesse passado por ali. Os dois ainda tentaram limpar a confusão, mas os seus corpos não aguentavam. Foi então que a agente da polícia chegou. Ma, muito esperto, escapou de fininho para dar espaço ao casal. A polícia queria ajudar Khan a prender quem causou aquele ataque, mas ele não queria arrastá-la para o meio daquela confusão, por isso recusou. Mentiu, dizendo que a loja tinha sido destruída por um cliente bêbado. A agente sentiu um aperto no coração ao vê-lo magoado. Com muito carinho, ajudou a limpar e a enfaixar as suas feridas. Ma observava tudo pelas câmaras de segurança, secretamente feliz pelo irmão. Khan já estava na reta final da vida, mas, finalmente, o bichinho do amor tinha o mordido. Ma prometeu a si mesmo que iria resolver a confusão que causou e que, de forma alguma, voltaria a arrastar Khan para problemas desnecessários. Enquanto isso, noutro local, Yun ligou ao seu velho amigo para lhe relatar cada detalhe do que acontecera naquela noite. Yun desconfiava que o envolvimento de Khan Bong e Ma era altamente suspeito. Ele decidiu ir pessoalmente ao encontro de Ma para descobrir a verdade. Yun tirou o seu equipamento do armário, que já acumulava pó após tanto tempo sem uso. Ao cair da noite, quando a senhora Khan chegou à casa, notou sinais de que a fechadura da porta tinha sido forçada, o que fez soar os alarmes na sua cabeça. Ela pusou da sua arma e revistou a casa com todo o cuidado, mas não havia qualquer sinal de um intruso. No entanto, ao acender a luz, viu que a casa tinha sido virada do avesso. A senhora Khan percebeu de imediato que alguém a tinha na mira. A marca de um tiro na moldura de um quadro deixava um aviso muito claro. As coisas começam a ficar interessantes. Na manhã seguinte, Khan estava ali sentado, a sonhar acordado com a agente da polícia. Ao olhar para o cartão de visita que ela lhe deu, não conseguiu evitar pensar no futuro e na ideia de ter filhos. Ma observava-o à distância para perceber o que se passava com ele. Nesse dia, Ma decidiu ir-se embora. Ele cruzou-se com o velhote com quem costumava discutir, deu-lhe um abraço e despediu-se. Parecia que Ma tinha planeado esta viagem como um caminho sem volta. Naquele mesmo dia, o diretor de segurança foi à procura do chefe do cassino para exigir uma indenização. Ele acusou os capangas do chefe de terem espancado seus homens e chantageou abertamente, exigindo uma quantia enorme de dinheiro, o que deixou o velhote furioso. Mas o adversário era demasiado poderoso, por isso ele não se atreveu a fazer nada e teve apenas de engolir o sapo. O diretor de segurança ordenou aos seus homens que vigiassem mais de perto o cassino e os seus negócios, determinado a roubar os acordos lucrativos do chefe. O chefe do cassino sentia que estava sob uma maré de azar ultimamente. Furioso, descontou a raiva no seu capanga de confiança. Ma observava tudo às escondidas. Ele imaginou e planeou uma vingança sangrenta, esfaquear aquele homem até a morte para livrar o mundo de uma ameaça. A ideia era boa, mas a execução foi um desastre. Antes mesmo de conseguir dar um passo, Ma foi derrubado com um golpe que o deixou completamente inconsciente. De manhã, a senhora Khan foi à prisão visitar Huon San. Ela queria arrancar-lhe informações úteis sobre o caso de há 15 anos. Ao mesmo tempo, a senhora Khan sugeriu que o ajudaria a arranjar um advogado. Se ele concordasse em cooperar com ela contra o velho Hai, seria uma situação vantajosa para ambos. Mas Huon San manteve-se de boca fechada e não disse uma única palavra. A senhora Khan teve de usar algumas provocações para o picar. Só então Huon San revelou um pouco do que sabia. Ele afirmou estar inocente e que a pessoa que tinha matado o agente Shui há 15 anos não tinha sido ele. Asra Khan saiu da prisão sem saber que estava a ser seguida. De repente, recebeu uma chamada de um número desconhecido a avisá-la de que um carro branco a seguia de perto. A pessoa do outro lado da linha guiou a senhora Khan até um cruzamento e prometeu ajudá-la a despistar os perseguidores. A senhora Khan obedeceu de imediato. Quando chegou ao cruzamento, um carrinho de Man surgiu de repente na estrada, não dando tempo para o carro que a seguia reagir. As duas pessoas no carro saíram à pressa para ver como estava a vítima do acidente. Acontece que San era quem estava por trás de tudo aquilo. Ele tinha conseguido ajudar a senhora Khan a despistar os dois stalkers persistentes. No dia seguinte, os acionistas foram procurar o velho Hype para questionar o andamento do projeto. Ele tranquilizou todos, garantindo que, assim que conseguisse eleger o seu candidato a presidente da Câmara Prefeito da ilha, o projeto avançaria rapidamente e sem obstáculos. Depois, o velho Han ordenou aos seus homens que investigassem Kim. A vida pessoal deste homem era imaculada, sem uma única mancha com que se preocupar. O velho Han queria forjar um escândalo para derrubar este adversário de peso. Voltando a Ma, afinal, a pessoa que o tinha raptado era Yun. Mas há meios que vêm por bem graças a este rapto. Ele evitou ir parar a cadeia com as suas habilidades de quem não faz mal a uma mosca. Quem é que ele achava que era para tentar realizar um assassinato logo contra o chefe do cassino? Yun tirou um frasco de soro da verdade e ameaçou injetá-lo diretamente na artéria do pescoço de Ma. Avisou-o de que aquela dose faria qualquer um confessar até o seu segredo mais obscuro. Mas que, se a dose fosse alta demais, a vítima cairia morta instantaneamente. Ma ficou aterrorizado. No fim, por ser um verdadeiro amador e não conseguir lidar com a pressão psicológica, deu com a língua nos dentes e contou tudo. Ele explicou que andava a seguir Yun a mando do seu chefe. Há 15 anos, ele também estava lá no cais. O chefe deles, o Hun San, tinha sido enganado a grande por Han.
O resultado foi que todo o grupo foi à falência. A equipa dispersou-se e o chefe acabou na prisão a cumprir uma pena pesada. Antes de ser levado, o chefe deu-lhe a ele e a Khan uma missão crucial. Tinham de encontrar um dispositivo USB com provas de todas as atividades ilegais de Han. Era por isso que os irmãos andavam a seguir Yun. Já o vigiavam desde o tempo em que Yun ainda era solteiro. Mesmo depois de ele se casar e ter filhos, os dois nunca desistiram da tocaia. A primavera deu lugar ao verão, chegou o outono e as folhas de inverno secaram, mas o USB cheio de provas continuava sem aparecer em lado nenhum. Ma começou a chorar desalmadamente. A sua vida era simplesmente miserável. Pouco tempo depois de entrar para a máfia, o grupo faliu. O seu chefe foi parar atrás das grades e agora, depois de abrir uma loja de conveniência com o seu irmão de sangue, uns mafiosos apareceram e destruíram o lugar. Yun ouvia a história de Ma e julgava-o mentalmente. Sinceramente, ele só tinha vontade de rir na cara dele. Que raio de mafioso é este, que é tão chorão, chora o dia todo? Não faz mais nada, a não ser derramar lágrimas. Yun pegou no vídeo em que Ma aparecia de joelhos a implorar diante dos capangas do cassino e usou-o para o chantagear, obrigando-o a trabalhar para ele. Se não obedecesse, Yun ameaçava divulgar o vídeo na internet, para que Ma morresse de vergonha e nunca mais conseguisse olhar os amigos na cara. A missão de Ma, a partir de agora, seria ajudar Yun a vigiar Bond. Yun até teve a amabilidade de lhe dar um telemóvel celular para comunicarem. E deixou um aviso claro: se Ma não o ouvisse no futuro, iria dar-lhe uma lição que ele nunca esqueceria. Enquanto isso, Bong apressava o sobrinho a fazer as malas. Os dois queriam fazer as trouxas e fugir juntos. Vá lá, miúdo, vamos fugir. Para onde? Para o Mar Prateado e para as Montanhas Verdes. Bom, afinal esse paraíso era apenas o armazém onde Bong trabalhava. Ele disse que viver ali era seguro e, melhor ainda, de graça. Se tivessem o azar de serem apanhados pela empresa, o pior que podia acontecer era ele ser despedido. Na manhã seguinte, Yun acordou cedo para ajudar a preparar todos os ingredientes no restaurante. Depois, pediu ao sogro que tomasse conta do espaço, enquanto ele corria para se encontrar com Ma. Yun traçou um plano para os dois para os tempos mais próximos. Ma ficaria responsável por seguir Bond para descobrir se ele tinha realmente perdido a memória ou se estava apenas a fingir para atirar areia para os olhos de toda a gente. Quanto a Yun, a sua tarefa seria vigiar os mafiosos do cassino. Ele iria reunir provas dos seus crimes. Essa seria a base para ajudar Ma a vingar-se mais tarde. Ambos descobriram que a malta do cassino estava a forçar as pessoas a contrair empréstimos com juros altíssimos para, de seguida, lhes confiscar as terras. Eles só não percebiam por que razão Han tinha escolhido aquela ilha esquecida por Deus para o seu grande projeto econômico. Yun estava furioso com as péssimas habilidades de espionagem de Ma. Tudo o que ele fazia era tirar fotografias de Bond a comer e a passear. Quando Bond estava a ajudar o sobrinho a tomar banho, Lai apanhou-os em flagrante. Ela ficou sem palavras ao ver que Bond teve a ousadia de trazer o sobrinho para viver na empresa. Se o chefe resmungão descobrisse, iria com certeza pô-lo no olho da rua. Finalmente, incapaz de resistir às súplicas patéticas do tio e do sobrinho, Lai teve de fechar os olhos e deixar passar. Na manhã seguinte, o chefe do cassino e os seus capangas esvaziaram o cofre para fechar um negócio. Yun viu-os a carregar grandes sacos de dinheiro para um armazém abandonado. Afinal, o chefe do cassino tinha esgotado todo o seu capital para comprar drogas. Ele queria usar isso para multiplicar o dinheiro. Verdade seja dita, ficar rico não é difícil, basta ter a ousadia e a coragem necessárias para sujar as mãos. Yun disse a Sun que já tinha feito o reconhecimento do grupo do cassino. Ele ia entrar em ação nesse mesmo dia, enquanto a pista estava quente. Sun aconselhou-o a esperar até que o momento fosse ideal para desmantelar o ninho todo de uma vez. Mas Yun já estava com o sangue a ferver. Colocou a máscara de super-herói que o filho lhe tinha dado e apanhou o chefe do cassino na casa de banho-banheiro. Após um rápido intercâmbio de artes marciais, o chefe tornou-se bem mais cooperante, mas continuava teimoso e recusava-se a confessar o verdadeiro propósito de confiscarem tantas terras na ilha. Embora Yun tenha usado todas as táticas de tortura, desde socos e pontapés até quebrar-lhe os dedos, a boca do chefe do cassino manteve-se trancada. Aproveitando um momento de distração de Yun, o chefe contra-atacou com a tampa da sanita do vaso sanitário e, em seguida, gritou pelos seus capangas para pedir reforços. Yun enfiou a cabeça do homem dentro da sanita e perguntou se ele ia confessar. O chefe tentou fazer uma piada, dizendo que ia apenas aliviar-se, já que estava ali, mas no que tocava a confessar os crimes, recusou absolutamente. Yun olhou para os capangas que chegavam naquele momento. Ele não tinha medo de ninguém. Se queriam brincar, ele ia entrar para destruir. Yun viu-se cercado pelo grupo, que queria fazer dele um tapete. Mas as suas habilidades de combate não eram brincadeira. Mas, de repente, Yun deparou-se com um peso pesado. Um gigante queria usar o seu tamanho para o esmagar. Os mafiosos atacaram com toda a força, usando tanto combate corpo a corpo como armas. Yun lutou contra todos sozinho, sem a mínima pitada de medo ou hesitação. Para ele, naquele momento, podia finalmente ser ele mesmo, arder de intensidade e lutar,
colocando a vida em risco para servir à justiça. O chefe do cassino tentou rastejar para longe durante o caos, mas Yun viu. Ele arrastou o velhote de volta. Como se costuma dizer, o céu tem um caminho, mas tu não o segues, preferes continuar a rastejar para o inferno. O chefe já tinha conseguido ligar aos seus seguranças pessoais. Por isso, quando Yun correu para a rua, viu mais guardas a chegar. Estava completamente cercado por ambos os lados, encurralado como sardinha em lata. Contudo, Yun não estava nada preocupado, porque tinha um plano B. Ele pulsou de um controle remoto e carregou no botão. Uma explosão ocorreu no exterior, causando um corte de energia local no cassino. Aproveitando a confusão e a escuridão, Yun escapou e regressou à sua base secreta. Durante a luta, no entanto, ele tinha sido ferido no estômago. Yun cerrou os dentes de dor, a tentar tratar do ferimento sozinho. Ele tinha estado fora o dia todo e não tinha contactado a família, deixando a esposa e todos os outros extremamente preocupados. Para piorar a situação, ele ainda se esqueceu de ir buscar o filho à escola, forçando o menino de 8 anos a caminhar 30 minutos sozinho até casa. A esposa estava a dar em doida com a irresponsabilidade dele. O mundo lá fora é tão perigoso. Como ele pode simplesmente deixar o filho assim? O que seria tão importante, a ponto de o fazer esquecer a própria família? E tinha as suas próprias batalhas íntimas, sobre as quais não podia falar. Ele apenas carregava toda a culpa em silêncio. Lembrou-se de como ficou feliz quando soube que a esposa estava grávida do filho deles. Ele até se tinha gabado dessa novidade ao seu velho amigo. De manhã, o presidente foi ao hospital visitar o chefe do cassino. Visitar o doente era secundário, o objetivo principal era mesmo provocá-lo e tirá-lo do sério. A partir de agora, podemos chamar o presidente de comediante profissional, porque ele consegue sempre fazer toda a gente rir às gargalhadas. O chefe do cassino estava a morder-se de raiva, porque um homem mascarado tinha invadido o local e destruído a sua equipa. O dano físico foi mínimo, mas o dano psicológico e o golpe no orgulho foram gigantescos. Ele estava determinado a lavar a sua hora e ordenou aos seus capangas que encontrassem o homem mascarado a qualquer custo. Naquela manhã, a senhora Khan encontrou-se de novo com o seu contacto em segredo. De acordo com a investigação deles, a organização criminal de Huon-san tinha 3 membros principais. Depois de todo o drama de há 10 anos que atirou Huon-san para a prisão, o seu braço direito, Khan, desapareceu sem deixar rastro. O braço esquerdo, Ingo, traiu-os e aliou-se a Har. Atualmente, Ingo é quem dirige o Cassino Paradise. O presidente enviou alguém para investigar o cassino e descobriu que Ingo tinha comprado uma quantidade colossal de drogas, querendo dar um golpe de mestre num jogo de tudo ou nada, ou garantir uma vida de luxo, ou a ruína total. Ele ordenou aos seus homens que continuassem a seguir Ingo e o seu grupo de perto. No dia seguinte, Khan levou o filho para comprar brinquedos, para compensar o facto de se ter esquecido de o ir buscar à escola no dia anterior. Khan contou ao filho um segredo que só os dois saberiam. Disse-lhe que era um super-herói. As vezes em que ele desaparecia misteriosamente eram, na verdade, quando tinha de sair em missões perigosas para derrotar os maus da fita. Enquanto isso, os mafiosos foram à casa de Bond, mas o lugar já estava vazio. No entanto, encontraram uns papéis que Bond se tinha esquecido de deitar fora. Através deles, descobriram a morada da empresa onde ele trabalhava. Os capangas dirigiram-se agressivamente à empresa para encontrar Bond. Por coincidência, Ma, que vigiava Bond em silêncio, assistiu a toda a cena. Os criminosos viram Lai e chamaram para fazer perguntas, sabendo que eles procuravam Bond com más intenções. Lai mandou-os propositadamente para o segundo andar para os distrair e ganhar tempo. De seguida, correu o mais rápido que pôde para encontrar Bond e dar-lhe a má notícia. Bond ficou com o coração a sair pela boca ao saber que os mafiosos tinham chegado. Ele correu para o armazém e acordou seu sobrinho, Nai. Os dois correram desesperadamente para ir buscar a moto. Como Nai estava apavorado, a sua condução não foi nada suave. Ele bateu num carro que estava ali perto e ficaram presos. Os mafiosos cercaram-nos, no exato momento em que estavam prestes a ser espancados até não poderem mais. Nai felizmente recuperou a frieza. Ele acelerou a fundo e arrancou a toda velocidade, deixando os capangas a comer pó. A pessoa mais prejudicada nisto tudo foi o chefe da empresa, já que o seu carro de luxo ficou todo riscado. Hoje, a chuva apareceu do nada. Khan tinha saído para fazer compras e esbarrou com a agente da polícia debaixo de chuva. Sendo um homem durão, mas cavalheiro, Khan não podia ficar ali, simplesmente a ver uma mulher bonita apanhar chuva. Ele entregou o seu guarda-chuva à agente e ficou ele próprio à chuva. Ao ver que Khan era tão honesto e querido, a agente deu-lhe nota 10 no seu coração. Ela até tomou a iniciativa de o levar a casa no seu carro, e depois convidou-o para irem juntos ao cinema na sua próxima folga. O amor surgiu tão de repente que Khan nem queria acreditar que era real. Ele até beliscou o próprio rosto, a dor foi suficiente para o convencer de que não estava a sonhar acordado. Ao meio-dia, o chefe do cassino estava furioso, porque os seus homens eram uns inúteis. Ele deu um ultimato, exigindo que capturassem Bond fosse como fosse. À noite, o presidente foi à procura de um dos capangas do chefe do cassino, um homem chamado Gan. Ele levou-o a dar uma volta pela cidade no seu carro de luxo.
Por fim, o presidente do ofereceu uma grande quantia de dinheiro para subornar Gan. Ele só precisava que Gan traísse o chefe do cassino e revelasse todas as atividades criminosas que o patrão andava a fazer. No fim de contas, perante o cheiro do dinheiro, a lealdade não significou nada. A cooperação de Gan deixou o presidente do extremamente satisfeito como bônus. Ele até lhe ofereceu o carro de luxo como recompensa. Enquanto isso, num pequeno bar, Han foi à procura de Kim. Este homem era um dos seus adversários mais fortes nas próximas eleições para a presidência da Câmara-Prefeitura. Han atirou para a mesa uma pilha de documentos sobre o seu futuro projeto para a ilha, num tom que era metade conselho e metade ameaça, pressionando Kim a desistir da corrida eleitoral. Mas Kim era duro na queda. Ele queria ser eleito para criar uma instituição de caridade para órfãos, construir mais escolas e cuidar das novas gerações, o futuro do país. Ao ver que não conseguia convencer Kim, Han atirou-lhe com um maço de dinheiro para cima e saiu dali furioso. Ultimamente, a senhora Khan continuava a investigar Han de forma implacável, ignorando os muitos avisos ameaçadores e os conselhos sinceros de Sam. Ao mesmo tempo, Khan foi à prisão visitar o seu antigo chefe, Hoon San. O chefe ordenou-lhe que procurasse a senhora Khan para proporem uma aliança, com a intenção de a usar como um peão para destruir o traidor Ingo. Entretanto, Sam continuava a seguir e a proteger Asra Khan nas sombras. Quando a viu prestes a entrar no cassino, não conseguiu evitar ligar-lhe para avisar de que era demasiado perigoso lá dentro. Mas a senhora Khan era teimosa, não quis ouvir ninguém, e fez exatamente o que lhe apeteceu. Nos últimos dias, Bond e o seu sobrinho tiveram de viver escondidos num balneário público. A bondosa Lai era quem lhes trazia mantimentos e os ajudava. Nesse dia, Lai apareceu para lhes trazer coisas e dar uma péssima notícia: o imbecil do chefe tinha despedido Bond e recusava-se a pagar-lhe os salários em atraso. No outro lado da cidade, a senhora Khan mostrava que não tinha medo de nada. Ela entrou a matar pelo cassino afora, mesmo sem um mandado de busca ou documentos oficiais. Exigiu que o chefe do cassino colaborasse com a sua investigação. Asra Khan disparou 1 milhão de perguntas, desde o caso da morte do agente Shui, há 10 anos, até ao caso do espião norte-coreano e a sua relação com Han. Ingo deu apenas respostas vagas e cínicas. Asra Khan não conseguiu arrancar-lhe nada e não teve outro remédio, senão meter o rabo entre as pernas e sair de mãos a abanar. Assim que ela saiu, Ingo ordenou aos seus homens que a seguissem de perto. Logo de seguida, o corrupto Gam vendeu as informações sobre a conversa da Asra Khan ao presidente do. Como estava a ser muito bem pago, Gam mostrava serviço. Embora já soubesse de tudo, quando o chefe do cassino o foi procurar, o presidente do fez de desentendido, ele mentiu, dizendo que a senhora Khan também o andava a investigar. Fingiu-se confuso e mostrou-se indignado. Depois de algum teatro, o presidente do ameaçou relatar o assunto a Han, o que fez o coração do chefe do cassino falhar uma batida. Ele implorou ao presidente do por uma oportunidade. Prometeu tratar da senhora Khan com muito cuidado para garantir que ela fechasse a boca para sempre. Se Han descobrisse o que se tinha passado naquele dia, Ingo seria um homem morto. O presidente do fingiu-se generoso e deu-lhe essa oportunidade, o que significava que o chefe do cassino lhe devia agora um favor gigantesco. Com seu filho a atuar como conselheiro amoroso, Yun decidiu convidar a esposa para ir ao cinema. Para comemorar o aniversário de casamento, a esposa vestiu um lindo vestido cor-de-rosa. Estava deslumbrante. Yun era, sem dúvida, o tipo mais sortudo do sistema solar. Ao mesmo tempo, a agente da polícia chegava ao local combinado para o seu encontro. Mas esperou e esperou. E Khan nunca apareceu. Na verdade, Khan estava escondido num café ali perto. Ele não teve coragem de aceitar aquele amor. Afinal, pertenciam a mundos completamente diferentes. A luz e a escuridão não foram feitas para caminhar lado a lado. Eles eram como duas linhas paralelas, sem qualquer esperança de se cruzarem. Após uma dolorosa luta interna, Khan decidiu finalmente pegar no telefone e ligar à senhora Khan. Disse-lhe que estava disposto a fornecer todas as provas sobre o caso do cais de há 10 anos. Ao cair da noite, Sam disfarçou-se de apostador e foi ao cassino tentar pedir um empréstimo de 50 mil. Gam olhou para ele, achou que o valor era demasiado baixo e pô-lo na rua. Ainda assim, Sam conseguiu deixar lá dentro uma caneta com um dispositivo de escuta. Graças a isso, descobriu o plano para assassinar a senhora Khan e silenciá-la de vez. Aquela escória do cassino estava encurralada e seria capaz de tudo. Sam ligou à senhora Khan para avisar, mas ela não atendeu. Ela dirigia-se, entretanto, a um café na encosta de uma colina. Sam ligou a Yun a pedir reforços, mas ele estava ocupado no cinema com a esposa e também não atendeu. Sam teve de ir sozinho, mas um protesto na rua causou um enorme engarrafamento. Numa tentativa desesperada de apanhar um táxi, Sam correu e foi acidentalmente atropelado por um carro em contramão. No cinema, Yun tirava fotografias do filho, muito feliz. De repente, recebeu outra chamada de Sam. Lutando contra dores terríveis, Sam pedia ajuda. Ele implorou a Yun que fosse ao café salvar a senhora Khan. Caso contrário, ela morreria. Yun ficou dividido. Se voltasse a desaparecer a meio de um momento familiar, a sua esposa iria explodir de raiva. Mas salvar uma vida não podia esperar. Por fim, com a ajuda do filho para o encobrir, ele conseguiu escapar do cinema. Contudo, quando Yun chegou ao café,
já era tarde demais. O dono do estabelecimento disse-lhe que uns capangas já a tinham arrastado dali para fora. No exato momento em que Yun se preparava para correr lá para fora à procura dela, deu de caras com Kan, mesmo à porta.